Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje estamos aqui para mais um Café com Jesus e o nosso Café com Jesus hoje está no livro de Isaías, no capítulo 46 e o versículo de número 4, que diz assim: E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei. Eu vos trarei e vos guardarei. Em outras traduções diz mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que vos sustentam. Amém? O tema do nosso café hoje é no controle. Amém? No controle. Quem será que está no controle? Vamos ver quem está no controle da nossa vida. Quem está no controle da tua vida? Nós vimos o título dessa leitura aqui no livro de Isaías 46, fala da queda dos ídolos da Babilônia, né? Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvam e se abatem, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo. Mesmo na sua velhice, quando estiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Nós vimos aqui, Ciro, ele executaria o juízo de Deus, né, contra a Babilônia. Bel era o principal deus, com D minúsculo, claro, dos babilônicos, e Nebo era o deus da ciência e do aprendizado. E esses deuses, entretanto, tanto Bel como Nebo precisavam de animais e precisavam de pessoas para carregá-los, e não puderam sequer salvar-se do cativeiro, pois não tinha qualquer poder. Mas o nosso Deus, com D maiúsculo, esse que você conhece, esse que você serve, esse que deu o teu filho Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele, criou-nos e cuida de nós. Seu amor é tão duradouro que cuidará de nós durante a nossa vida e até mesmo depois da nossa morte. Então, o Deus que você serve, Deus que cuida de você, é aquele Deus que está prometendo que mesmo depois dos seus cabelos brancos, de você velho, seja jovem, seja ancião, e até mesmo depois da morte, ele cuidará de nós. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Talvez a circunstância tenha tentado te levar a pensar ou até mesmo crer que você está sozinho, porque está difícil, porque está impossível para você. Talvez você esteja passando por uma situação no qual você olha
e diz: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor nessa situação, nessa causa, eu não vencerei, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você que o Deus o qual te criou, que cuida, está no controle de todas as coisas. Talvez você perdeu o controle da situação. Talvez você perdeu o controle dentro da tua casa, com a tua família, com o esposo, com a esposa, com o filho. Talvez dentro de uma crise financeira, dentro de uma crise de desemprego, dentro de uma crise conjugal, dentro de uma crise de enfermidade. Não sei qual é a situação, eu não sei no que você tem se deparado e tem dito: estou sozinho. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, que você não está sozinha, porque Ele está no controle. Ele quem? Aquele que cuidou de você no ventre, que cuidou de você no nascimento, que cuidou de você na sua infância, que cuidou de você na sua juventude e que cuida de você agora, na sua terceira idade. Ou até mesmo você que está na fase da juventude e que pensa que acabou, não acabou. Você não está só, Ele está no controle. Quando fica difícil e você por si mesmo não consegue superar as adversidades, Deus intervém para sustentá-lo. Então creia que se está difícil para você, se está difícil por si mesmo, pensas que não consegue superar as adversidades, Deus intervém para sustentá-lo. Deus está sustentando. Sabe por quê? Mesmo você olhando para a situação e achando que está tudo perdido, que está derrotado, mas você ainda está de pé, porque Deus tem sustentado você. Porque Deus tem cuidado de você. Não é porque você conseguiu vir até aqui e que daqui para lá você não consegue e acha que acabou, que foi por seu mérito, foi suas próprias forças. Não, Deus sustentou você até aqui. Deus tem sustentado você até essa situação, até esse momento, até esse dia, até essa data, até esse dia de hoje. É Ele que tem sustentado você. Não deixa que a dificuldade venha tirar a sua confiança, venha abalar a sua fé, mas continue crendo que Deus está intervindo na sua situação e tem sustentado você até aqui e vai continuar te sustentando, porque Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Nada é impossível para Deus, nada é difícil para o Senhor. É difícil para você, é difícil para mim, mas não é difícil para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Diga para a situação hoje, não fica falando, não deixa a situação falar para você: ó, acabou. Chegou ao fim, não tem jeito. Não, mas eu quero que você se levante e profetize para a situação. Diga: Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele não o mantiver longe dos incêndios, o tornará à prova de fogo. Eu quero dizer para você que ainda que Deus não tenha te livrado desse incêndio, ainda que Deus não tenha te livrado, aleluia, da cova dos leões, ainda que Deus não tenha te livrado de passar por esta enfermidade, ainda que Deus não tenha te livrado de estar dentro dessa situação que hoje você está vivendo, eu quero dizer para você que Ele intervém e vai te sustentar, aleluia, e Ele tornará você a prova de fogo. Tá passando na fornalha? Não tem problema, você vai estar à prova de fogo. Tá na cova? Não tem problema, porque o Senhor vai fazer o leão jejuar. Tá na enfermidade?
Chama ele. Faz como Jairo diz: olha, vamos até a minha casa, porque a minha filha está enferma. E no meio do caminho alguém diz: ó, não perturba mais o mestre, porque a menina já morreu. E ele olha para Jairo e diz: crê somente. Qual é a situação que você está hoje? Em que situação você está? Deus o fará, aleluia, a prova dessa situação. Você estará aprovado, mas aprovado pelo Senhor. Não desanime. É difícil para você, mas para Deus não é. É impossível para você, mas para Deus não é. Nós temos limitações, somos limitados. Nós temos um limite de até onde nós podemos ir, até onde nós conseguimos ir. Mas para Deus não existe isso. Ele vai até o fim. Ele te dará a vitória. Aleluia. O inimigo não está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo, em todo tempo. O inimigo quer te convencer? Mas eu te pergunto nessa noite: com qual voz você vai ficar? Com a do inimigo? Com a da circunstância, dizendo que não tem jeito, que é para você desistir, que é para você abrir mão, que é para você parar, que é para você largar, que é para você deserdar? Não. O inimigo não está no controle da sua vida. Diga para ele em alta voz, para ele ouvir: inimigo, você não está no controle da minha vida, você não está no controle da vida da minha família, você não está no controle do esposo, você não está no controle da vida da esposa, você não está no controle da vida dos filhos. Quem está no controle da situação é Deus. E não é aquele Deus que falou aqui na palavra que nós lemos, que precisava de animais para carregar, que precisava do homem para carregar, daquele que é imóvel, que nada pôde fazer no cativeiro, mas ele está falando daquele Deus todo-poderoso, aquele que está acima no céu, que diz que o céu é o seu trono e a terra escabelo dos seus pés. É desse Deus que eu estou falando, que está no controle da situação da sua vida, da sua casa e da sua família. Não é o inimigo. Não é as drogas que está no controle da sua família. Não é os vícios que está no controle da sua família. Não é a prostituição, não é o crime. Não é a divisão, não é a separação, não é a contenda, não é o desemprego, não é a escassez, não é a enfermidade, nada disso. Quem está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Ele está em todo o tempo. Às vezes é fácil sentir Deus no controle quando tudo vai bem. Quando tudo está indo de vento em popa. Quando você não se depara com nenhum problema. Quando tudo está saindo do jeito que você quer, é fácil acreditar que Deus está no controle. Mas quando as coisas saem do nosso controle, às vezes duvidamos que o Senhor está no controle. Mas eu quero dizer para você hoje, restaure a tua fé e a tua confiança, porque Deus está no controle. Certamente Deus tem a estratégia certa para você. Basta consultar a vontade dele. Busque nele a solução para os seus dilemas. Deus tem a estratégia certa para você. Talvez você não venceu ainda, porque você tem criado estratégia. Porque você tem cavado uma saída, uma solução. Mas busque no Senhor a estratégia. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso das tuas estratégias.
na minha vida para que eu possa guerrear, para que eu possa vencer. Eu preciso das suas armas, Senhor, porque as armas do Senhor é infalível. As armas do Senhor são armas vitoriosas. Quem guerreia com as armas do Senhor, guerreia com a convicção da vitória. Basta consultar a vontade dele. Dele quem? De Deus. Você tem consultado a vontade de quem? Você tem buscado orientação em quem? Você tem consultado o amigo? Você tem consultado as redes sociais? Você tem consultado aquele que está próximo de você? Consulte o Senhor. Faça como ele ensinou aos discípulos. Os discípulos assim, Senhor, nos ensina a orar. E ele falou assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho e ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Você precisa entender que você precisa consultar a vontade de Deus. Sabe, é muito comum a gente ver as pessoas fazem tudo o que quer. Da maneira que quer, na hora que quer, no tempo que quer, conforme lhe agrada. E quando as coisas dão certo, se gloriam. Mas quando as coisas dão errado, culpa a Deus. Mas eu pergunto para você, quando você foi fazer, você consultou quem? Você deixou ser levado por quem? Por qual orientação? Pela sua vontade? Ou pela vontade de Deus? Busque nele a solução para os seus dilemas. Tem perguntas? Tem interrogações? Tem pensamentos passando para lá e para cá na tua cabeça? Busque solução para os seus dilemas nele, porque ele está no controle. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por me sustentar, Pai. Obrigado pela graça para estar temporariamente, Senhor, dentro dessa situação. Porque eu sei que o que eu estou vivendo, que o que o teu filho, a tua filha está vivendo é temporário. É só uma temporada, vai passar, porque o Senhor está no controle. Aleluia. Senhor, eu reconheço que está segurando a posição, que está me dando o poder de suportar aquilo que o teu filho e a tua filha estão enfrentando nos dias de hoje. Eu não sei, Pai, o que ele e o que ela está enfrentando, mas uma coisa eu tenho convicção: o Senhor vai os ajudar a suportar. Obrigado, Pai, por não deixar que essa adversidade acabe com teu filho, com tua filha. Mas essa adversidade sirva para que ele cresça, para que ela cresça, para que ela e ele se fortaleça e tenha experiência com o Senhor. Declaro a minha dependência no Senhor. Declare você também que está orando comigo. A sua dependência no Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. A minha casa depende de ti, a minha família depende de ti, Senhor.
de mais nada, de mais ninguém, porque os caminhos quem abre é o Senhor. Bendito seja o seu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome na nossa casa, na nossa família, porque o Senhor está no controle. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.